Estamos investigando urgentemente para localizar os outros filhos de Tom Phillips, pelos quais temos sérias preocupações. Há um caso de pessoa desaparecida que foi resolvido após anos. Trata-se de um homem que supostamente vivia na natureza selvagem da Nova Zelândia com seus 3 filhos. Dizem que foram encontrados, mas ele não se rendeu facilmente, causando um tiroteio assustador com a polícia. Analisamos os avistamentos do pai e 3 crianças ao longo dos anos, como as autoridades os encontraram e como a polícia inicia buscas nessas vastas áreas selvagens. Faremos tudo isso com Billy Lane, investigador particular e especialista em desaparecimentos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. 3 crianças pequenas teriam sido levadas pelo pai à floresta e forçadas a sobreviver da terra. Essa é uma história que assombra a Nova Zelândia há anos. O primeiro-ministro Cristóvão Luxon afirmou nesta semana: duvido que algum neozelandês não tenha acompanhado a história do sequestro das crianças. É desse tamanho que falamos. Agora, sobre o que falamos? Finalmente, estamos mais perto de obter respostas sobre o que exatamente aconteceu nessa comunidade rural e como as crianças foram encontradas no final. Estamos falando de Tom Phillips e seus 3 filhos pequenos que desapareceram em 2021. E eles desapareceram da região de Waikato, onde a família tinha uma fazenda. Quase 4 anos após serem dadas como desaparecidas, as crianças, 2 meninas e um menino, agora com 9, 10 e 12 anos, foram encontradas. Segundo a polícia da Nova Zelândia, Phillips e a mãe das crianças tinham um relacionamento ruim. Ele nem tinha a guarda legal das crianças quando desapareceram. Já dá para imaginar onde essa história vai dar, né? Esta é uma linha do tempo do que ocorreu, segundo reportagens do New York Times, British Broadcasting Corporation e The Independent. Em setembro de 2021, Tom Phillips e seus 3 filhos desapareceram pela primeira vez. Houve uma enorme caçada de 3 semanas por eles. Isso ocorreu após o caminhão de Phillips ser achado abandonado na praia, próxima à sua casa. Os buscadores vasculharam a mata, lançaram helicópteros para procurar tanto em terra quanto na água, mas eventualmente a busca foi encerrada, com o Independent relatando que as autoridades temiam que todos eles pudessem estar mortos. Avançamos algumas semanas e foi então que Phillips reapareceu de repente com as crianças, saindo da mata, dizendo que eles só estavam acampando. Phillips era conhecido por gostar de atividades ao ar livre. Agora ele foi acusado de desperdiçar recursos policiais, já que a busca custou ao país centenas de milhares de dólares. Mas aí chegamos a dezembro de 2021, Phillips e as crianças desapareceram de novo. Desta vez, a polícia não iniciou buscas, segundo o Independent, pois ele teria dito à família que fariam outra viagem de acampamento, mas não retornaram. Em janeiro, foi emitido um mandado de prisão para Phillips quando ele não compareceu a uma audiência no tribunal. Depois, chegamos a 2023. Phillips foi visto várias vezes, inclusive em uma loja de ferragens, onde seu rosto parecia parcialmente coberto por uma máscara. Acredita-se que ele participou de um assalto a banco com ao menos um cúmplice. Em 2024, a polícia ofereceu recompensa de 80 mil dólares neozelandeses. Isso equivale a cerca de 47 mil dólares nos Estados Unidos da América por informações sobre as crianças, mas não tiveram sorte. Ninguém se manifestou. Nada aconteceu. Então, a polícia acabou conversando com a mãe das crianças, conhecida apenas como Cat, e eles divulgaram um vídeo dela em junho do ano passado. Estou aqui diante de vocês hoje, implorando pela sua ajuda para trazer meus bebês de volta para casa. São só crianças inocentes. Eles não merecem esse tratamento. Eles não merecem a vida que está sendo oferecida a eles agora. Mas é o seguinte, Phillips realmente encontrou alguns apoiadores online. Houve uma busca pelo nome dele no Facebook. Isso destaca não só artigos sobre a busca e o tiroteio, mas também postagens afirmando que não há provas de que crianças estejam sendo prejudicadas ou em perigo. Muitos de vocês dizem que as crianças estão bem, que estão sendo bem cuidadas. Como você sabe? Você já as viu ou é só conversa fiada? O que Tomás está fazendo não está certo. Não está certo dividir para conquistar.
Isolar e controlar é negligência infantil e coloca a criança em perigo. Isso é abandono e abuso infantil. Nada disso está certo. Meus bebês merecem algo melhor. Contamos muitas histórias assustadoras no Sidebar, mas se você é dono de casa, precisa ouvir isso. No mundo atual de inteligência artificial e cibersegurança, existem golpistas que estão roubando títulos de propriedade e o seu patrimônio é o alvo. Criminosos falsificam sua assinatura em um único documento. Eles usam um carimbo falso, pagam uma taxa no cartório local e transferem o título da sua casa para outro nome. Depois, eles fazem empréstimos usando o seu patrimônio ou até vendem sua propriedade e você só vai descobrir o que aconteceu quando receber uma cobrança ou um aviso de execução hipotecária. Quero dizer, quando foi a última vez que você verificou o título da sua casa? Se a sua resposta for nunca, você precisa fazer algo a respeito agora mesmo. Por isso, nos unimos à Home Title Lock, para que você saiba hoje se já é vítima. Use o código promocional SIDEBAR em hometitlelock.com para receber um relatório histórico de título grátis e um teste gratuito da proteção tripla de $1 milhão. Inclui monitoramento 24H, alertas imediatos sobre mudanças no seu título e cobertura de até $1 milhão em caso de fraude. Então acesse hometitlelock.com e use o código promocional SIDEBAR. É hometitlelock.com, código promocional SIDEBAR. Em outubro de 2024, caçadores de javalis teriam avistado a família de longe. Sim, aparentemente, eles gravaram um vídeo mostrando um adulto e essas 3 pessoas menores. Eles tinham mochilas, equipamentos e pareciam andar na mata. E acredita-se que as imagens de vigilância foram o que realmente levou a um avanço nesse caso. O que eu quero dizer com isso? Imagens de câmeras de 27 de agosto, divulgadas pela polícia, mostram alguém que seria Phillips e outra pessoa mais baixa chegando a uma loja e arrombando o local. Eles carregam suprimentos nesse quadriciclo e depois vão embora. Alguém chama as autoridades para denunciar a invasão. O comissário de polícia da Nova Zelândia atualizou repórteres na segunda sobre o que ocorreu em seguida. A polícia recebeu uma ligação de um membro do público que acreditava estar testemunhando um assalto em andamento em uma loja rural de suprimentos agrícolas em Pilpuel. A polícia recebeu informações que descreviam 2 pessoas em um quadriciclo, vestidas com roupas de fazenda e usando lanternas de cabeça. Sabendo das informações que já tínhamos anteriormente, de que Tom Phillips também havia sido visto nessa área, equipes adicionais foram acionadas e responderam ao local. O quadriciclo ali foi visto trafegando pela Waipuna Road, que é uma estrada rural de cascalho que cruza com a Tianga Road, que é a estrada principal que leva de volta para Marucalpa. Por volta das 3h20 desta manhã, policiais colocaram obstáculos com pregos na interseção. O quadriciclo superou obstáculos com pregos. Os 2 ocupantes estavam naquele quadriciclo que parou nesta estrada rural pouco tempo depois. A primeira policial a chegar na cena encontrou o quadriciclo parado e foi confrontada por tiros à queima-roupa. Nossa policial levou-me um tiro na cabeça. Ele caiu imediatamente no chão e se abrigou. Logo depois, uma segunda viatura chegou e confrontou o agressor. E ele morreu no local. Uma segunda pessoa foi encontrada no local e várias armas de fogo foram encontradas sobre e ao redor do quadriciclo. Nosso policial ferido foi levado de helicóptero para o hospital Waikato pelo resgate da Westpac e ele está passando por cirurgia neste momento. Ele sofreu ferimentos graves e precisará de várias cirurgias. De acordo com as últimas informações, esse policial deve sobreviver, felizmente, mas será um longo caminho para a recuperação. Apesar de o comissário não confirmar oficialmente o suspeito como Phillips, ficou claro que é essa a crença deles. Familiares dele confirmaram à mídia local que Phillips foi baleado e morto. Quando o comissário fez a coletiva, as autoridades só haviam achado uma das 3 crianças.
Então dezenas de pessoas participaram das buscas para tentar encontrar as outras crianças. Agora, felizmente, um pouco depois, houve uma boa notícia. Como disse na coletiva anterior, informaríamos assim que tivéssemos novidades. E posso dizer com grande alívio, nesta noite, que logo depois das 16h30 de hoje, localizamos as outras crianças de Tom Phillips. Elas foram encontradas em um acampamento não muito longe daqui, mais acima na estrada Tianga. E elas estão com policiais agora e estão sendo retiradas daquele local. Posso confirmar que as crianças estão bem e sem ferimentos. E elas serão levadas para um local esta noite para exames médicos. Segundo a polícia, a primeira criança encontrada ajudou a direcionar a busca pelos irmãos. E as autoridades divulgaram algumas fotos desse acampamento improvisado que havia sido construído. A CNN informa que negociadores especializados foram chamados para ajudar a abordar o local. Essas são crianças pequenas que estiveram na selva por anos, possivelmente sem nenhum outro contato humano real. De repente, o acampamento delas é cercado por estranhos. Imagine a cena. As autoridades sabiam da presença de arma e munição no acampamento e por isso agiram com mais cautela. Agora chamo Billy Lane, investigador particular, especialista em pessoas desaparecidas e membro do grupo Sem Fins Lucrativos. Somos essenciais. Vi você no CrimeCon no fim de semana passado. Seu trabalho é incrível. Billy, feliz por tê-lo aqui. Caso estranho, não? Ótima notícia. As crianças foram encontradas e, segundo relatos, não estão feridas. É lamentável que a situação tenha terminado assim, mesmo sem confirmação total. Parece que Phillips foi baleado e morto, especialmente considerando que estamos falando de um policial ferido. Não é comum noticiarmos um desfecho assim, ainda mais envolvendo jovens. Correto. Eu teria presumido que isso teria tido um desfecho trágico, especialmente depois de vários anos dele desaparecido com as crianças. Isso me faria acreditar que ele poderia tê-los levado, acredito eu, com base nos fatos que estavam sendo apurados pelas autoridades locais e até mesmo por familiares e amigos que disseram tê-lo visto em um veículo roubado. Acho que houve relatos de que a ex-esposa disse ter visto ele em um carro roubado, mas não conseguiu parar o veículo a tempo de salvar as crianças. É de partir o coração saber que as crianças passaram por esse tipo de terror durante vários anos com o pai delas. E eu estou realmente preocupado com as crianças. E como será essa reintegração à sociedade, certo? Elas ficaram, ao que parece, anos com o pai. Não sabemos como era o ambiente. Talvez tenham tido contato com outras pessoas ou não. Como será essa reintegração à sociedade, à vida em família, à comunidade? Como isso funciona para quem desapareceu ou foi levado? Nossa, quero dizer, para as crianças, eu nem consigo imaginar por onde você começaria. Por vários anos eles estiveram com o pai, vivendo na floresta, em acampamentos, sempre fugindo. Eu não tenho certeza de como estava o estado mental do pai durante tudo isso. Talvez ele tenha dito por anos para não confiarem nos outros e era a única pessoa em quem confiavam nesse período. E agora essa pessoa se foi. A polícia matou o pai deles. Por isso, ao longo dos anos, eles podem ter aprendido a não confiar nos outros. E isso será bem difícil. Quando eles começarem a viajar para voltar para perto da mãe. E quem sabe, ele pode ter envenenado as crianças contra a mãe desde o começo. Esse é o único refúgio deles agora, após a partida do pai e enquanto tentam retornar à sociedade. Você está surpreso que demorou tantos anos para haver uma resolução? Como é possível que eles tenham ficado desaparecidos por tanto tempo? Com certeza. Isso deveria ter sido prioridade para as autoridades. Eles deveriam ter conseguido saber se as crianças ainda estavam vivas e, caso não estivessem, onde estavam. Se acreditassem que ele ainda vivia, usariam todos os recursos. Entenda que, pelos relatórios, só havia cerca de 65 moradores nessa cidadezinha. Outros relatórios diziam que os moradores apoiavam ele, achando-o um herói por levar os filhos à floresta e tentar protegê-los, segundo eles. Nunca ouvi uma história como essa antes, especialmente nesse nível. Para alguém conseguir levar seus filhos, passar tanto tempo assim na floresta, isso é algo inédito. Fico feliz que houve uma resolução,
Fico feliz que os pais tenham conseguido reunir essas crianças e levá-las de volta ao lugar onde devem estar, pois são pequenas. O único resultado positivo possível é que eles são pequenos e conseguem se recuperar, porque crianças pequenas às vezes conseguem se recuperar muito melhor do que nós, mais velhos. Então, esse é o único lado positivo que vejo nisso. É também sobre a área de que estamos falando, certo? Pelo que entendi, essa é uma parte muito remota da Nova Zelândia. Existem terrenos perigosos, arbustos densos, penhascos rochosos e águas agitadas. Como começar a buscar em um lugar desses? É tão difícil. É muito difícil, principalmente no nosso nível. Fazemos isso com frequência, mas não em uma área tão grande quanto a que você menciona. Você geralmente usa drones e helicópteros para cobertura aérea. Você tenta usar cães para rastreamento. Se você notar, sempre que apareciam em público, usavam máscaras, o que era bem estranho. Eu não sabia disso. E talvez isso tenha começado lá na época da Covid. Mesmo assim, eles apareciam nas cidades mascarados, cometendo assaltos, arrombamentos e crimes para manter um estilo de vida, roubando e dirigindo carros roubados pela cidade. Acho que devemos considerar que a aplicação da lei lá pode ser diferente da dos Estados Unidos. Talvez a qualidade do pessoal não seja a mesma. Os recursos não estão disponíveis, mas isso parecia ser uma história muito grande. Não entendo por que não direcionaram mais recursos para encontrar essas crianças antes. Parecia quase que eles estavam apenas esperando a oportunidade de se apresentar. O que me preocupa é que há mais de 10 meses a mãe disse em entrevista que não acreditava em um desfecho positivo. E ela já estava denunciando toda a situação há 10, 11 meses, querendo ajuda para tentar recuperar seus filhos. E com razão, ela disse: estou preocupada com as crianças. Estou preocupado com o que pode acontecer se algo acontecer com ele. O que acontece se ele morrer ou for morto em um tiroteio e as crianças não forem encontradas ou ele não contar onde elas estão? Ou se ele for preso e as crianças não estiverem com ele, como eles vão encontrar as crianças se ele não contar onde elas estão? Então essas são preocupações válidas. E poderia ter havido uma quantidade horrível de cenários diferentes que poderiam ter acontecido nessa história. Mas eu acho que esse foi o melhor cenário. Pelo menos eles tinham o filho adulto que pôde levá-los de volta para os outros filhos. Você levanta isso. Muita gente especula se alguém ajudou Phillips, certo? Fornecendo comida, suprimentos, escondendo a fofima e potendo a família, talvez em uma cabana. Eles acamparam esse tempo todo? Se alguém está desaparecido e estão acontecendo buscas, há uma investigação policial ativa. Em que momento uma pessoa se torna cúmplice ou co-conspiradora de algo assim? Como eles investigam agora se alguém pode ter tido um papel em manter a pessoa escondida ou oculta? Você precisa verificar se elas sabiam disso. E então, nesse cenário, parecia que todo mundo na área estava ciente da cobertura da mídia sobre a história. Então, acho que vai ser difícil para alguém dizer que não sabia que ele tinha fugido de casa e por quanto tempo isso durou. Se moram ou ficam na sua casa, trailer ou acampamento por 2 ou 3 anos com crianças pequenas fora da escola, isso levanta suspeitas difíceis de justificar. Mas com certeza qualquer pessoa que forneça, suprimentos, veículos. E em uma história que eu ouvi, disseram que ele estava possivelmente em um veículo roubado, que pode ter sido fornecido por um amigo ou parente, que depois pegou e registrou o veículo como roubado. Acho que perceberam que talvez não fosse a melhor escolha. Existem muitos cenários e peças em movimento nessa história. Acho que a melhor parte dessa história é que as crianças estão bem, que elas serão trazidas de volta e receberão a ajuda de que precisam e, com sorte, em breve, serão reunidas com a mãe. Fico pensando como será ver a mãe novamente após tanto tempo com o pai e como será essa transição. Evidentemente, ele estava com muita paranoia. Agora, se isso era uma paranoia causada por substâncias químicas ou um problema mental com o qual ele estava lidando, alguma coisa estava levando ele a agir assim. No início, disseram que ele saiu por pouco tempo, voltou com as crianças como se nada tivesse acontecido e depois saiu novamente. Eu não sei se ele estava só testando as águas. Será que ele estava testando a própria capacidade? Será que ele só queria preparar o terreno para voltar, evitando que usassem recursos para procurá-lo? Então, há várias possibilidades aqui. E bem rapidamente, o papel do público nisso. E quando você vê relatos de testemunhas oculares de possíveis avistamentos ou a polícia divulgando novas imagens de câmeras de segurança,
quão importante isso é em uma busca. É fundamental para a busca, pois você precisa saber a localização. Se você está a pé, vamos fazer um perímetro de 3 km a partir da sua última localização, conhecida para iniciar a busca. Se você estiver em um quadriciclo, veículo utilitário ou carro, considere um raio de 8 km. Isso é importante. Eu sempre digo às pessoas, quando começamos a fazer buscas, que estamos procurando por localizações certificadas e comprovadas de onde essas pessoas estão. Não se trata de apenas acho que vi eles ou pode ser que fossem eles. Normalmente procuramos por vídeos que possamos confirmar, mas nesse caso é difícil porque eles estão usando máscaras. Então você pode realmente confirmar que são eles ou só podemos presumir que sejam eles? Acho que há muitas questões com as quais você está lidando aqui. Agora, eu sei que a mãe disse que viu essa pessoa no veículo e achou que fosse o ex-marido. E ela acreditou, com base nos movimentos dele e em como ele se movia, que era ele, além do fato de que poderia haver crianças no carro junto com ele. Mas, Jesse, acredito que seria muito difícil viver na floresta com 3 crianças nessa idade. Isso não é algo fácil de fazer. E, com base nas informações fornecidas pela ex-esposa, ele não era um homem acostumado ao ar livre. Billy, obrigado por ter vindo. Para quem não sabe, ele tirou um tempo durante um julgamento para estar aqui. Agradeço muito. Seu stand na CrimeCon estava lotado e muitos se interessaram pelo seu trabalho. Então, antes de eu encerrar, se você puder dizer para todo mundo onde eles podem te encontrar, se quiserem ajudar com o trabalho que você faz, qual é o melhor lugar para eles irem? Kinkoda, estamos em thessentials.com, onde eles conhecem nossa missão de ajudar a encontrar entes queridos desaparecidos gratuitamente. Fazemos isso na Flórida Central e oramos para que Deus nos permita expandir nossa ajuda por todos os Estados Unidos. Então, por favor, curta e siga a gente. E se você puder fazer uma pequena doação, isso ajuda a próxima família. Billy Lame, obrigado. Agradeço, senhor. Tenha um ótimo dia. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Você pode me seguir no Instagram, X. Até a próxima, pessoal.